27 de maio. Mas eu não me canso de dizer o seguinte, né? Às vezes, uma pequena parada, uma pequena pensada, uma breve reflexão resolvem coisas assim que, numa primeira vista, parecem muito complexas. Mas não é. O direito tem uma beleza toda particular que nasce exatamente disso. Sabem vocês? Todos sabemos que a virtude não está no excesso. A virtude está no meio. A filosofia trata isso há milênios. E é tão simples assim. Por exemplo, pode um grupo se reunir e, porque este grupo consegue formar uma determinada maioria, decidir mandar matar um dos integrantes do grupo? Não, né? Mas por que não? Porque isso agride o bom senso, né? Como é que pode, pela formação da simples maioria, a minoria ser aniquilada? Não pode. Isso está no mundo da razoabilidade, do bom senso. Não precisa ser nenhum doutor para ter esta conclusão, para chegar nela. Não precisa. Pois o direito é interessante por conta disso. Eu sempre dizia, né, se tu enxergar um negócio que está acontecendo na vida, e esse negócio soar meio fora da curva, senta e estuda que uma solução tem, porque a civilização, ela exige, para que a convivência exista, razoabilidade, proporção nas coisas. E depois, os aparatos humanos vão resolver isso de várias maneiras. Especialmente a partir do que a gente convencionou chamar de lei, a norma, a regra. O que é a regra? A regra é aquela estrutura exógena, aquilo que vem de fora para dentro e que impõe condutas, exige condutas. E ela exige conduta não por ser norma, mas porque a civilização e os povos civilizados as constituem e anunciam a todos quais são os padrões admitidos para a convivência. Dentre estes padrões, existe um que diz assim: a maioria jamais pode sufocar, eliminar a minoria naqueles direitos que lhes são fundamentais. Não pode. Então existem direitos que são direitos fundamentais. Antigamente chamavam os famosos direitos naturais. Os direitos que nascem com a pessoa humana, que conformam a própria pessoa humana. A pessoa humana, sim, existem outras pessoas que não são humanas, que são personificações, aqueles seres fictícios. O mundo das pessoas jurídicas. Então, determinados plexos de direitos são inatacáveis, especialmente pela maioria. E é assim que nasce o que se chama de princípio contramajoritário. O que é o princípio contramajoritário? É exatamente isso. Não é possível que maiorias que se formam circunstancialmente definam os destinos da minoria, especialmente quando lidamos com direitos fundamentais: a vida, a opinião, a saúde, o bem-estar psíquico. Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia nós abrimos os jornais, nós pegamos os livros novos que são editados e nós encontramos o oportunismo jurídico sendo vendido aos borbotões, especialmente no mundo das redes sociais. Lives e lives e lives e lives. E simplesmente abandonamos aquilo que o direito já
traz consigo há séculos. E isso fragiliza o mundo do direito. É muito fácil pegar um assunto do cotidiano e escrever um artigo cheio de palavras difíceis. Ou é muito fácil, a partir das convicções pessoais de cada um que acha que inventou a roda, sair por aí teorizando como se a vida das pessoas fosse um objeto com a finalidade de produzir um caça-likes. É assim que tem acontecido. Pois falo do princípio contramajoritário, porque está aí. O que autoriza o Supremo Tribunal Federal a intervir em determinadas questões, que são questões da vida política da nação, é exatamente este princípio. O princípio contramajoritário. A maioria não pode tudo. Veja, por exemplo, agora o caso do ataque à política ambiental brasileira. O que resolve isso e o que autoriza o Supremo Tribunal Federal a entrar na questão é exatamente o princípio contramajoritário. Por exemplo, não pode a maioria constituída no Congresso Nacional determinar o fim da Mata Atlântica. Não pode. Está lá na Constituição, isso é um direito de todos. Mas a maioria aprovou agora um texto de lei que liquida com a Mata Atlântica, quando diz que não se precisa de licenciamento ambiental quando obras de infraestrutura forem feitas dentro da Mata Atlântica. Deve o Supremo Tribunal Federal, sim, entrar e dizer não, não. Não é porque tu é maioria que tu vai destruir o ambiente brasileiro. O nome disso? Princípio contramajoritário. E assim tantos outros. Podemos entrar em questões comezinhas. O princípio da divisão dos poderes, executivo, legislativo, judiciário. Não pode um poder dizer ao outro como ele se organiza. Está lá na Constituição. O fundamento político da capacidade de intervenção do Supremo Tribunal Federal está neste princípio. Não pode a maioria desconstituir um direito fundamental da minoria, que é ter a institucionalidade equilibrada, de acordo com o que está escrito na Constituição. Então, nós estamos andando para trás, cada vez mais superficiais, por conta disso. Nós simplesmente abandonamos os legados que a humanidade levou séculos para construir, para curtir, para surfar no mundo dos likes, da vaidade dos juristas. E mais, e pior, dos interesses não contados. Mas é assim, vamos construindo, vamos pensando. Não se limita de pensar. O direito é muito bonito. O direito é instigante. O direito é e deveria continuar sendo civilização. Mas o mundo das redes, o mundo da imagem, jogou cabeças muito importantes, quase que na lata do lixo, porque eles flertam consigo mesmos. E cada artigo é um artigo de autoelogio, é um artigo masturbativo que abandona a humanidade e a função para a qual o direito veio. O direito não tem uma razão em si mesmo, não. Direito é instrumento da humanidade, capaz de gerar humanização. E vamos pensando.